Oi, gente, bom dia, tudo bem? Como é que estão vocês nesse feriado aí? Espero que estejam bem. Gente, hoje eu resolvi entrar aqui para a gente falar um pouquinho. Eu quero falar especificamente sobre credenciamento, sobre o perfil do analista de credenciamento. Então, essa é uma live que é interessante tanto para os prestadores quanto para as pessoas que trabalham especificamente nesse setor, né? O analista de credenciamento, tá bom? Então hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito disso. Chamem as pessoas, se vocês conhecerem alguém que trabalha nessa área, se vocês trabalham para os prestadores, se vocês são os próprios prestadores, donos de clínicas, de hospitais, ou se vocês são os profissionais que trabalham para essas clínicas, especificamente nessa parte do credenciamento, que normalmente é o pessoal do comercial. O assunto hoje é bem interessante para a gente falar sobre isso. Se tiverem dúvidas, mandem, tá bom? Para a gente ir discutindo aqui, para o nosso bate-papo ficar interessante. E vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre o perfil desse profissional, do analista de credenciamento, ou seja, do setor comercial. Esse profissional, ele atua normalmente dentro desse setor, tá, gente? Como é que seria, então, como é que deve ser o perfil de um analista de credenciamento? O que esse analista precisa ser? Primeira coisa, esse analista precisa ser cordial. Essa pessoa que trabalha diretamente com a operadora e que também vai trabalhar com os profissionais que prestam serviço para a empresa da qual você trabalha, como médicos, psicólogos, fisioterapeutas, você precisa saber lidar com essas pessoas. Além de que você também vai depois disseminar essas informações para as demais equipes, né? As informações dos contratos, as informações que precisam ser trabalhadas na prestação de serviços, precisam ser disseminadas para as demais equipes por você, analista de credenciamento, tá? Que faz parte do quadro de profissionais dos prestadores de serviços de saúde. Então você precisa ser cordial, cordato, amigável, saber se expressar, para expressar as informações de forma que todos entendam, né? Uma coisa é você falar por falar, outra coisa é você se preocupar com quem está do outro lado para entender a informação que você está tentando transmitir. Isso é bem importante, tá? Então se preocupe com isso, tá? Saiba se expressar, seja cordial, amigável, saber se posicionar sem ofender, tá? Ser cordial e amigável não é aceitar toda a proposta que estão me fazendo, tá? Eu posso me posicionar, eu devo me posicionar, mas é se posicionar sem ofender, é se posicionar tecnicamente, com respaldo, tá? Com critérios que serão aceitos dentro da normalidade do processo, tá bom? Gerenciar conflitos, porque surge, não são poucos os conflitos que surgem, né? Nessa área do credenciamento, nessa área de negociação entre prestadores de serviço de saúde e operadoras de plano de saúde. E também, internamente, você vai precisar saber gerenciar conflitos. Então, você precisa ter esse perfil de gerenciador de conflitos, né? Disseminador de informações internas, né? Como eu falei a você agora há pouco, você vai precisar passar essas informações do contrato, passar essas informações que você negociou com a operadora para as equipes internas. Então, você precisa ser um disseminador de informações internas, com todo esse perfil, com cordialidade, sendo cordato, sendo amigável, se posicionando corretamente, tá bom? Então você que trabalha nessa parte de credenciamento precisa saber que o seu perfil é esse, você precisa ter essas características, você precisa saber lidar com as equipes internas e externas, com o seu parceiro externo, que no caso é a operadora de plano de saúde, né? Com essa forma maleável, né? Com essa cordialidade, dessa maneira tranquila de se expressar. É assim que você precisa se manter. E o que você precisa conhecer? Quais são os conhecimentos que eu devo ter para ser um analista de credenciamento? Primeira coisa, eu preciso saber negociar. Negociar. Sem isso você nem começa a trabalhar com as operadoras de plano de saúde se você não souber negociar, se você não souber o poder da negociação, de que forma eu vou apresentar os meus serviços e defender o meu diferencial. Isso chama-se negociação. Se eu não souber negociar, eu também não sou a pessoa ideal para estar nesse lugar. É necessário que eu entenda isso, enquanto analista de credenciamento, tá bom?
Preciso conhecer os custos que envolvem a realização dos serviços que eu oferto, que são ofertados pelo prestador. Os serviços que eu estou ofertando para a operadora, se eu não conhecer os custos que estão envolvidos nesse serviço, eu posso ter problemas sérios, porque eu posso valorar um procedimento e não conheci, não sei o que está envolvido nisso, então eu posso estar perdendo dinheiro. Ou posso, inclusive, estar apresentando um valor excessivo, que poderia ser menor, e a operadora vai me dar uma negativa porque eu não consegui entender direito o que está envolvido nesse mundo da negociação, não consegui enxergar os meus custos e estou ofertando um valor superior ao que seria sustentável dentro da minha área de ação, dentro da minha atuação. Então é necessário entender os custos, tanto para eu não perder dinheiro quanto quando estou ofertando, e para eu também não superfaturar um serviço, né, que eu poderia estar ofertando de uma forma mais linear, aqui de forma que ficasse bom para os dois lados, que fique bom para os dois lados, né? Essa forma de negociação, essa sustentabilidade do mercado, eu preciso saber sobre ela, preciso entender que ela existe, que eu preciso estar envolvido, sempre pensando na sustentabilidade dos dois lados, das duas pontas, né? Operadora de plano de saúde e prestador de serviço de saúde. Conhecer a documentação, gente. Eu, enquanto analista de credenciamento, não sou eu que vou, não necessariamente pode ser, depende da estrutura de cada empresa, mas não necessariamente sou eu que vou na prefeitura, sou eu que vou na Anvisa, sou eu que vou nos conselhos de especialidades para solicitar essa documentação. Pode ser outras pessoas, mas eu preciso conhecer toda essa documentação e saber como me direcionar para os setores específicos, para as equipes específicas, para solicitar essa documentação e encaminhar para a operadora. Faça um arsenal de documentos, faça uma pasta de documentos, onde isso já vira meio que um protocolo. Nem sempre as operadoras pedem os mesmos documentos, mas a grande maioria já fica meio que padronizada. Deixa os que são padronizados com frequência e, claro, antes de você solicitar um credenciamento, você precisa entrar em contato com a operadora para ela dizer a você quais são os documentos exigidos por ela naquele momento. Porque muda. Eu já falei para vocês em outras lives aqui, em outros momentos, que isso muda. Então vai mudar. Mas, de forma geral, existem alguns documentos específicos. Então já deixa isso separado. Mas você precisa conhecer. Tem também alguns órgãos públicos, nem sempre é operadora de plano de saúde, né? A gente tem os fundos de saúde, como a Aeronáutica, como Marinha, como o FUSEX, as Forças Armadas e os órgãos públicos também, que a gente credencia para as clínicas. As clínicas credenciam esses serviços também e funcionam da mesma forma. Só que a documentação que eles solicitam, na sua grande maioria, é bem diferente do que a operadora de plano de saúde solicita, porque são normativas diferentes, são critérios diferentes, né? Então você precisa conhecer toda a documentação. Procure o contador da sua empresa e já monta isso de forma sequencial, tá? Saber analisar o mercado, a concorrência, o dimensionamento de rede das operadoras e os modelos de negócio. Por que é interessante eu saber o dimensionamento de rede das operadoras? Porque o rol da ANS, ele estabelece uma quantidade mínima de procedimentos a serem ofertados. Claro, no momento a gente está naquela discussão agora de que o rol é exemplificativo, rol taxativo, exemplificativo, a gente passou por essa discussão intensa nesses últimos dias. Mas continua a relação mínima, a Agência Nacional de Saúde continua com a relação mínima de procedimentos que devem ser ofertados pelas operadoras de plano de saúde. Ou seja, se você conhece o dimensionamento de rede das operadoras de plano de saúde que atuam no mercado local onde você está, você vai saber quais são os prestadores que estão credenciados a ela e o que esses prestadores estão ofertando, né, para a operadora. Se eles não têm um determinado procedimento que o rol espera que a operadora disponibilize para os seus beneficiários, você já pode trabalhar neles, procura prestadores que ofertem o serviço que está escasso na sua região. Isso facilita muito o credenciamento, isso facilita muito uma resposta, desculpa gente, eu bati aqui. Isso facilita muito uma resposta positiva da operadora em relação à sua solicitação, prestador de serviço, à sua solicitação de credenciamento. Então, trabalha nisso. Você, enquanto analista de credenciamento, precisa trabalhar dessa forma para ajudar
né, a empresa para a qual você presta esse serviço. Isso é um assunto de interesse grande dos prestadores de serviço de saúde. Eles precisam saber desses detalhes, precisam saber desses critérios, dessas variáveis, tá bom? O que mais é importante, né? O que ele precisa saber, esse profissional? Ele precisa entender, gente, sobre as tabelas de negociações. Precisa entender sobre tabela de honorário, sobre taxas, sobre materiais, sobre medicamentos. Quais são as tabelas mais utilizadas na área de ação onde você atua, né? Onde a sua clínica está estabelecida? Quais são as tabelas mais utilizadas para honorário? SBHPM? Ainda utiliza a MB? Todas têm critérios distintos, tá, gente? Se for MB, toma cuidado com o CH, tá? Verifica qual é o CH que você vai negociar com a operadora. Tem vários critérios, tem muitos critérios dentro da MB que se distinguem da CBHPM. CBHPM, gente, é uma revista de negociação de propriedade da MB, Associação Médica Brasileira. A AMB existiu com muita frequência, ou funcionava com muita frequência, era bem mais negociada antes da vinda da CBHPM, que é a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, estabelecido também pela Associação Médica Brasileira. Mas é o que já teve mais estudos, é o que as diretrizes de utilização estão mais envolvidas. Então, assim, hoje, pelo menos aqui no mercado de ação onde eu atuo, no meu mercado local aqui em Manaus, onde eu fico, eu trabalho muito mais com a CBHPM. Claro que tem operadoras que ainda trabalham com a MB. Aí a gente precisa dosar, inclusive, a oferta de serviço para essas empresas, para essas operadoras, que estabelecem a sua negociação única, né? Que fecham a sua negociação, fica meio que de forma nacional. Se no seu mercado essa negociação não foi interessante, ainda que você mantenha essa parceria, você precisa saber dosar, né, a oferta de serviços que você tem, para você também não acabar sucumbindo no mercado, né? Se você não tem uma rentabilidade interessante, se o serviço, ainda que a demanda seja grande, se isso não cobre seus custos, não é interessante. Avalie o ticket médio da sua empresa. Se não for interessante, dosa a oferta de serviços, ainda que você mantenha esse credenciamento. Na lista de credenciamento, precisa saber sobre isso, tá bom? Gente, aqui eu quero abrir um parênteses para falar um pouco sobre a revista Brasíndice, sobre a negociação com base na revista Brasíndice. A gente sabe que a grande maioria das operadoras hoje, elas estão trabalhando com tabela própria, tanto para materiais quanto para medicamentos. Materiais, realmente a tabela simples, ela onera bastante. Quando você vai fazer uma negociação com base na tabela simples, a grande maioria das operadoras não estão mais aceitando. Porque realmente, se você for estudar a tabela simples e avaliar o seu setor de compras, você vai ver que é uma disparidade. Então, dá para negociar, tem margem para negociar na tabela simples. Tá? A revista Brasíndice já tem uma particularidade maior. Por isso eu quero falar sobre uns detalhes dela aqui para você analista de credenciamento, para você prestador de serviço de saúde, tá bom? O que acontece? A revista Brasíndice, ela é comercializada, ela é vendida, tá, gente? As pessoas às vezes me perguntam se, você consegue a revista Brasíndice para mim e tal? Como é que eu faço para conseguir a revista Brasíndice? A revista Brasíndice não é conseguida, gente, você precisa comprar. Existe a versão digital e existe a versão escrita, mas você precisa comprar. Existe uma assinatura, você precisa entrar em contato com eles e comprar, fazer a assinatura da revista se você quer trabalhar com ela, tá? Não tem como você adquirir, pelo menos eu nunca vi essa promoção, você não consegue adquirir de forma gratuita não, tá? Você precisa fazer a assinatura. E ela é uma revista que ela atualiza a cada 15 dias. A publicação da revista Brasíndice é a cada 15 dias, tá? Tem a identificação na coluna, tá? Tem uma coluna que identifica e referencia o ICMS da região para a qual você atua, verifica qual é o ICMS da sua região. Aqui em Manaus, aqui na área de ação onde eu atuo é 18%, tá? Cada estado tem a sua alíquota, estuda qual é a sua alíquota e já fala com a sua TI para estabelecer dentro do seu sistema a revista de acordo com a alíquota do seu estado, tá?
Então, ela identifica a coluna que referencia o ICMS da sua região, a coluna do PMC, a coluna do PF. O que é PF? É o preço de fábrica, é o valor que a fábrica está definindo, tá? É o preço de fábrica. PMC, ele significa preço de fábrica mais o acréscimo de 38,24% sobre esse PF, tá? Quem trabalha hoje com PMC, de acordo com as normativas e diretrizes, PMC é para quem comercializa medicamentos, ou seja, farmácias, né? Empresas que vendem especificamente o medicamento, não para hospitais, não para clínicas. Quando a gente pensa em clínicas e hospitais, o que se estabelece hoje é que você trabalha com PF e pensa numa margem que cubra a manutenção dessa medicação dentro da sua clínica, dentro do seu hospital, e do seu estoque. É a manutenção que você vai precisar disponibilizar, muitas vezes com freezers, porque tem medicações que precisam ser mantidas a uma temperatura desejada. Então, você tem um custo, você tem uma despesa. Então, você vai aplicar uma margem de comercialização, que hoje é chamado de comercialização, mas que não é comercialização, é uma margem para manter, tá? É uma margem de manutenção dessa medicação dentro da sua instituição de saúde. Então, você sempre vai trabalhar PF mais essa margem que você vai ofertar para o operador e vai tentar negociar, é conhecendo os seus custos, sabendo o que está envolvido nessa manutenção dessa medicação dentro da sua clínica. Então, é sempre PF mais uma margem. Ainda que você jogue essa margem PF mais 38,24%, que é o equivalente à coluna de PMC, você jamais vai dizer que você trabalha com PMC, porque PMC é visto como comercialização, tá? É para as farmácias, é para as drogarias, é para quem comercializa a medicação e não é o seu caso. A medicação é utilizada para o tratamento, tá? São as variáveis que te permitem ofertar esse trabalho. Então, é manutenção, não é comercialização, tá bom? E toda medicação, gente, que traz na sua extensão o uso restrito hospitalar, dentro da revista, quando ele é de uso restrito hospitalar, ele não traz a coluna de PMC, ele só traz a coluna de PF, tá? A revista, você vai observar a revista lá e você vai ver isso, tá? As negociações hoje, gente, a negociação, as normativas que norteiam essas negociações, que envolvem os medicamentos, se dá com base no preço de fábrica, tá? E aí você vai negociar essas margens aí. O que é importante observar? É muito importante você observar no seu contrato a forma que foi negociada essa medicação, a forma que foi estabelecido no seu contrato. O analista de credenciamento precisa saber interpretar isso. Quando você lê um contrato que vem lá na parte de medicamento escrito assim: as medicações serão pagas conforme a versão da revista atualizada na data do atendimento. Você precisa saber que quando você encaminhar sua cobrança para a operadora, o valor que tem que estar estabelecido naquela cobrança tem que ser o da data que está na tua guia de atendimento, nos teus registros de atendimento. A tua folha de gasto está dizendo que o paciente foi atendido no início do mês. A tua cobrança, claro, nunca vai ser no momento em que o paciente é atendido. É com 30, 45, depende do que estabelece lá também o teu contrato como prazo máximo para você encaminhar sua cobrança. Então, você precisa saber que a tua cobrança, os teus valores de cobrança precisam ser de acordo com aquela revista na data do atendimento. Eu falei para vocês agora há pouco que a revista Brasíndice ela é atualizada a cada 15 dias. Então, imagina que quando você encaminhar essa cobrança para a operadora, o valor vai estar diferente. Aí é com a sua TI. Fala com a sua TI de forma que os valores não alterem no momento que você for encaminhar essa cobrança para a operadora. Ou você pode sofrer glosa, você vai sofrer glosas. Tanto se você colocar a sua equipe de faturamento para alterar valores, tá? A equipe de faturamento recebe a conta aqui, quando ela recebe, que ela atualiza, né? Que ela recalcula a conta, ela já vai trazer o valor da revista atual. Ela vai precisar alterar valores de acordo com aquela edição na data do atendimento que é o que está no seu contrato. É uma margem de erro grande, é um risco grande e um retrabalho para a sua equipe. Tá, então eu não vou botar minha equipe para fazer isso, eu vou mandar para a operadora do jeito que chega aqui no faturamento.
é outra falha, porque você vai receber a glosa posteriormente. E se você tiver feito também um contrato com teus médicos aí, com os teus prestadores de serviço, de forma que o repasse seja com base na despesa total, você também está perdendo dinheiro. Porque você, principalmente se o teu repasse é feito no momento que você encaminha esse faturamento. Porque aí você vai pagar para o profissional com base na despesa total e vai receber a glosa posteriormente. Então, é importante analisar. Analista de credenciamento, prestadores de serviços de saúde, essas variáveis são importantes demais. Então, você como analista de credenciamento, você não conhece só o seu processo, você conhece a empresa toda. Você precisa conhecer os processos que envolvem a empresa como um todo, tá? O atendimento, o que envolve o atendimento, o que envolve o faturamento, o que envolve a autorização. Você precisa saber que tudo está definido no contrato. E quem foi que definiu o contrato? A negociação foi feita com as suas experiências, com as suas diretrizes de análise e a operadora de plano de saúde. Tudo deve correr, tudo deve acontecer de acordo com o que foi estabelecido aqui no contrato, tá? Então, se no teu contrato está escrito isso, tem todos esses critérios, todas essas variáveis. Fala com a sua TI, de forma que a informação, a saída de dados para o faturamento precisa estar da mesma forma que ela entrou aqui no atendimento, tá? Não pode alterar, porque se você atualiza seu sistema a cada 15 dias, mas o teu sistema vai precisar entender isso. Tua TI vai saber te dizer como fazer. No teu contrato também pode estar escrito assim, ó, sobre a medicação. As medicações serão pagas com base na edição da revista de número tal. Aí também tem complicações. Por quê? É uma tabela fechada. Você negociou uma edição e congelou o preço. Se o teu contrato disser que esses valores só vão ser alterados, é possível negociar a partir de 12 meses, lembra que a revista atualiza a cada 15 dias. Se você definiu edição, você vai trabalhar com base nessa edição por 12 meses. Ela virou tabela própria, tá? Você pegou uma revista que atualiza a cada 15 dias e usou como tabela própria. Ela vai servir apenas de referência, estagnada por 1 ano. E como é que é a sua compra? Tem muitos prestadores de serviço de saúde que os seus fornecedores de medicamentos já utilizam o preço de fábrica do Brasins para te vender. Se você não prestar atenção, se você não conhecer as variáveis, no final do teu contrato você já vai estar comprando um valor maior do que o que você está vendendo, do que o que você está encaminhando na sua cobrança. Então, antes de negociar revista congelada, revista Brasins congelada, avalia o teu setor de compra. Como é que eu estou comprando essa medicação? Porque senão eu posso perder dinheiro. No meio da minha negociação eu posso já estar perdendo dinheiro. Porque não são poucos os fornecedores que repassam medicamentos para as clínicas e hospitais com base no preço de fábrica. Principalmente se você... preço de fábrica do Brasins. Principalmente se você for um prestador com pouco poder de barganha, com pouco poder de compra. Você tem uma compra baixa, uma compra pequena. Então, normalmente você não tem uma negociação muito boa com o seu fornecedor. Então, avalia tudo isso antes de definir no seu contrato esse critério de revista com edição estagnada por 1 ano, tá? No teu contrato pode vir também assim. Gente, tudo que eu tô dizendo pra vocês aqui que pode vir no contrato é que eu já li em vários contratos, tá? Em vários prestadores. Tem todas essas formas que eu tô dizendo aqui pra vocês, é experiência minha. Medicações serão pagas conforme revista Brasins. Não me disse muita coisa. Conforme revista Brasins tem vários critérios, tem muitas variáveis, né? A gente já falou que existe o PF, a gente já falou sobre o PMC, a gente já falou que o PF a gente deve utilizar como margem de manutenção para essas medicações e eu vou definir a margem. Então, conforme Brasins qual? Na data do atendimento? Na data da cobrança? Não tem muito critério. E aí fica uma confusão, porque eu, enquanto prestador, vou entender da forma que eu achar que me beneficia, né, da forma que foi interessante para mim, e a operadora vai me glosar com base no que ela achar que é interessante para ela. Então, o contrato não deve ficar solto dessa forma. O contrato tem que amarrar todas as partes, tá? Negociação precisa ser clara e todos precisam entender. Não pode ficar de forma subjetiva. Tem que ser muito objetiva. Tem que dizer exatamente o que eu preciso fazer, tá? Para depois não ter confusão com a auditoria das operadoras, tá?
Pode vir assim também, ó. As medicações com estabilidade superior a 24 horas serão pagas por miligramagem. Sim, é interessante dizer. Tem contrato que não diz nada, né? Não fala sobre estabilidade, não fala sobre nenhum critério em relação à estabilidade da medicação. Isso impacta muito nas clínicas de oncologia, por exemplo. A grande maioria das medicações oncológicas tem valores muito altos e tem estabilidade baixa. Se você não disser, se você não definir a estabilidade dentro do seu contrato, qual é a estabilidade máxima que eu devo utilizar para miligramagem, ou mínima, você vai definir lá com a operadora, você pode perder dinheiro, porque se você não tiver um protocolo bem feito dentro da sua clínica, você vai utilizar a medicação, uma dosagem que não foi utilizada por completa, a medicação tem uma estabilidade de 8 horas, por exemplo, e o contrato não diz nada, e você vai cobrar o frasco todo. A operadora vai te pagar por miligrama, porque a medicação é muito cara. E você não disse nada no seu contrato. Se isso seria pago por miligrama a partir de uma estabilidade tal, e aí fica também as pernas soltas. Então precisa definir a estabilidade, né? A partir de qual estabilidade você vai cobrar por miligrama ou cobrar por frasco completo. Tem algumas operadoras que elas já têm os manuais próprios, como a Mil, por exemplo, né? A Mil é uma operadora que ela tem um manual próprio e ela já diz quais os medicamentos que ela paga por miligramagem e quais os medicamentos que ela paga frasco inteiro. A grande maioria ela paga por miligramagem. Então, você que trabalha com essa operadora, já cuida de montar dentro da sua clínica protocolos de forma que nesse dia aqui, por exemplo, o paciente vem para fazer um protocolo existe uma medicação quimioterápica Keytruda, né? Ou outras medicações, não me vem muito, Femara, tem outras medicações aí, quimioterápicos, bastante quimioterápicos. Monta protocolo de forma que nesse dia a grande maioria dos pacientes que venham para fazer sejam para esse protocolo, para você não perder dinheiro, para você não deixar, né, sobra no momento da sua diluição, da diluição lá da sua farmácia, você não perder dinheiro. Sobrou muita medicação e você vai disseminar isso, você vai perder. Não faça isso. Observe também tudo isso porque é importante para a rentabilidade do seu negócio, tá bom? Isso é bem interessante, gente. Sobre medicamentos, sobre essas formas de negociação de medicamentos, eu abri esse parênteses para falar para vocês em relação à revista Brasília, porque é muito comum, né? Materiais não, material você define lá e tudo bem que o material tem uma margem de comercialização bem maior, tem uma margem de manutenção muito maior, então você não tem muitas perdas quando você fala em material, né? Você fala também em OPME para hospitais, você já define também qual é a margem de comercialização e a coisa fica muito mais amarrada. Agora, quando você pensa em medicamentos, tem variáveis demais e fica muito solto dentro do contrato, fica muito ruim para analisar, fica ruim para o prestador trabalhar e fica ruim para o operador analisar depois, tá bom? Então, nós estamos falando sobre o que o analista de credenciamento precisa saber, tá, gente? E dentro das tabelas, ele precisa saber, precisa entender a revista Brasília, tá? Inclusive tem cursos só sobre a revista Brasília, só sobre os critérios da revista Brasília, porque é a mais comercializada. Apesar da tendência ser as operadoras trabalharem com tabela própria, mas ainda é muito comercializada hoje a Brasília, tá? Então tem cursos só para falar sobre isso, cursos só para falar sobre CBHPM, sobre tabelas de honorários. Isso é bem interessante, precisa saber, tá? Saber interpretar um contrato, as entrelinhas de um contrato. No contrato, quando você pega o contrato, é interessante ver tabela, nós estávamos falando sobre tabela, sim, mas é muito importante você ler todas as cláusulas, as entrelinhas, prazos, tá? Não se atente somente a tabelas, leia sobre prazo, veja se a assinatura do representante legal está lá mesmo, veja se a assinatura das testemunhas está lá, veja se o seu contrato está rubricado todas as páginas, porque juridicamente deve estar assim. Então, mande para o seu jurídico, se você não tiver total segurança para analisar essa questão da LGPD e tudo mais, manda para o seu jurídico, pede assessoria do seu jurídico. Um contrato ele também não deve ser visto unicamente só pelo analista de credenciamento. Manda para os setores competentes. O contrato ele é feito sobre a parte administrativa, o contrato tem a parte técnica de auditoria, o contrato tem a parte jurídica. Então, manda para os setores competentes e pede parecer. Se você não tem total segurança, pede parecer para os setores que são responsáveis por isso, que têm o conhecimento total em relação a isso, tá bom? Deve conhecer normativas que regem a saúde suplementar e acompanhar as alterações. Sim, gente, todas as leis que envolvem, desde a 9656, desde
1203, se eu não me engano, o número da lei. Enfim, tem várias normativas que depois vão modificando a lei inicial. Alguns critérios sobre o contrato escrito, alguns critérios sobre a parte de qualidade. Tem muita coisa que você, prestador, tem que entender. A gente chega nos prestadores de serviço hoje e eles não entendem nada sobre saúde suplementar. Eles não entendem nada sobre normativas. Eles só querem prestar o serviço. Tem diretrizes, gente. Tem diretriz de utilização. Tem serviço que está no rol? Tem. Mas para eu prestar esse serviço, eu preciso saber quais os critérios que eu tenho que cumprir antes de prestar o serviço. Isso é diretriz de utilização. E eu preciso saber. Não é só operadores. As normativas não são estabelecidas para as operadoras de plano de saúde. É da saúde suplementar. E você, prestador de serviço de saúde, é parte integrante disso. E é uma das partes mais importantes. A operadora não sobrevive sozinha. Nem toda operadora tem rede própria. A grande maioria não tem. E ela vai precisar de você. E você precisa conhecer as normativas para poder prestar o serviço nos critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde. Tá? Que é quem estabelece essas diretrizes todas. Claro, com base na lei. Mas é quem define tudo isso, tá? Acompanhar as mudanças no ramo de negócio da saúde suplementar. E quando for o caso, o SUS, né? Tem prestador de serviço de saúde que trabalha também complementando a rede do SUS, né? O SUS, ele trabalha com essa rede privada de forma complementar aos seus serviços, tá bom? Então você também precisa conhecer, tá? Essa questão dessas mudanças. Ultimamente o STJ definiu o rol como taxativo. Rol taxativo, já até expliquei para vocês aqui em outros momentos, que significa que o rol, que a operadora de plano de saúde tem a obrigação de disponibilizar para os seus usuários exclusivamente o que está no rol, né? Veio depois o Senado, né, o projeto de lei derrubou essa história de rol taxativo e tornou novamente a definição do rol como exemplificativo, ou seja, a relação do que está no rol é o mínimo que deve ser ofertado para os seus usuários. Na verdade, esse critério de rol exemplificativo já existia bem antes dessa confusão toda que foi gerada a partir dessa decisão de STJ aí chamando de taxativo. Já era visto desse jeito, só que juridicamente isso acontecia de forma jurídica. E vai continuar assim, porque tem critérios, tá? Mesmo hoje eu dizendo que o rol é exemplificativo e que o mínimo a ser ofertado é o que está lá, para que eu enquanto usuário do plano de saúde, tenha direito, né, ao que não está dentro desse rol, tem alguns critérios que foram definidos lá, tá, na lei. Então, continua tendo que passar por algumas diretrizes bem interessantes para que eu, enquanto usuário, utilize o serviço que não está naquela relação mínima. Então, prestador, conheça a relação mínima, conheça o rol, conheça todo esse cenário. Por que rol exemplificativo? Por que rol taxativo? O que está envolvido? Como eu devo me conduzir agora, né? Como eu devo me conduzir em relação às operadoras do plano de saúde agora? Conhecer, gente, é parceria. Como é que a gente vai trabalhar agora? Tem algum impacto? O mercado vai ser diferente a partir de agora? Isso é uma selva de pedras. O mercado de saúde, tu tens que conhecer todas as variáveis que muda a todo instante. Judicialização na saúde, conheça quais são os critérios que envolvem isso. Isso é bom para o meu serviço? Qual é o impacto disso para o meu serviço? Eu tenho que saber. Prestador de serviço de saúde tem que saber sobre todos esses critérios. E quem está envolvido nisso? Analista de contrato, analista de credenciamento. Setor comercial é o setor que tem que abrir, né, essa discussão, trazer para o empresário. Se o dono da clínica não tiver essa visão, ele tem que trazer essa visão, tem que trazer essa discussão à baila para ser trabalhada, para ver qual é a melhor saída sobre isso, tá? Precisa entender o que envolve a extensão de um credenciamento, né? O que é a extensão de credenciamento? Eu posso estender o meu credenciamento apenas para alguns serviços, eu já tenho alguns serviços e eu quero ofertar outros serviços para a operadora, e eu vou chamar isso de extensão de credenciamento para alguns serviços. Ou eu posso ter uma filial, uma matriz, e abrir uma filial, e agora eu estou pleiteando uma extensão de credenciamento para essa minha filial. A grande maioria das operadoras, elas entendem, e sim, o que se credencia é endereço. Então, essa nova filial provavelmente vai passar por um novo credenciamento. Existem também entendimentos de que, principalmente dos órgãos públicos, que não estão necessariamente regidos pela Agência Nacional de Saúde, tem seus critérios próprios, que incluem, você solicita a inclusão do endereço dessa sua nova clínica
ao contrato existente. E aí os critérios são os mesmos, claro, com avaliação, vai alguém da operadora ou do órgão público visitar a sua filial, né? Claro, com toda a documentação, com alvará de funcionamento, com alvará de vigilância sanitária, com tudo que é exigido para a matriz, com toda a documentação. Você insere esse endereço no novo contrato e essa é uma extensão de credenciamento. Você precisa saber o que está envolvido nessa sua extensão de credenciamento. Cuidado para você não incluir o seu endereço nesse contrato inicial. Quando você inclui o endereço do contrato inicial dizendo que você tem os mesmos serviços lá na outra clínica sua, na filial, você precisa ter, tá, gente? Precisa ter. Você não pode credenciar algo que você não tem para ofertar, tá? Isso é ilegítimo, não é legal. Precisa saber sobre essas coisas. Então, analisa se na sua clínica, nova clínica e filial, você vai ter os mesmos serviços e solicita a extensão do endereço seu, tá? Para o contrato já existente, tá? Você precisa também saber implementar indicadores, tá? Que permitam a visualização do crescimento do seu negócio. Precisa. O que eu não conheço, eu não consigo mensurar, tá? Se eu não conhecer, eu não consigo mensurar. Se eu não souber onde eu tô errando, eu não consigo melhorar. Sem medir, não dá para melhorar, não dá para crescer, não dá para saber se eu estou bem no mercado ou se caiu a minha qualidade. Então, precisa saber estabelecer indicadores, implementar indicadores de forma que mostre como é que está o andamento dos serviços da sua clínica, tá bom? Executar atividades operacionais, como parametrização de sistema. A parametrização de sistema hoje, gente, ela também é uma função muito realizada pelo comercial, ou seja, pelo analista de credenciamento e sua equipe. Quando eu falo sobre o analista de credenciamento, eu não estou falando especificamente da pessoa dele. Ele pode ter uma equipe, a equipe do comercial, tá? Mas aí a responsabilidade é sempre do líder, né? Então você precisa saber sobre parametrização do sistema. Como é que eu vou parametrizar essas regras? A TI te diz o que fazer, né? Você diz o que o teu contrato espera, a TI implementa, ou o teu sistema implementa, o teu pessoal do sistema, se você tem um sistema de gestão diferente aqui da sua TI que te dá o suporte inicial, enfim, continua sendo TI. Eles te dizem o que fazer e quem vai fazer é você e sua equipe, tá? Então é preciso conhecer também processos administrativos nesse setor, tá, galera? E é isso, gente. O analista de credenciamento precisa ter esse perfil que a gente falou inicialmente e ter essas características, saber realizar todos esses serviços que a gente citou aqui, do início até o final. Tem mais coisa? Tem muito mais coisa. Esse é um setor riquíssimo, setor comercial de qualquer empresa, é um setor muito vasto, muito rico, precisa estar todo o tempo em atualização. Gente, congressos de auditoria, congressos de clínicas, administração para clínicas, é importante participar de todos. É porque eu vou auditar? Não, mas é porque eu preciso conhecer as regras. Pode ser que você audite também, mas é porque eu preciso conhecer as regras desse mercado todo. Eu preciso saber o que a auditoria vai me cobrar. Como é que está sendo a visão da auditoria tecnicamente sobre as regras que eu estabeleci no meu contrato. Então, acompanhe, tá? Se especialize, estude, é importante. Não fique num setor fazendo simplesmente o básico, você vai ser engolido no mercado. Você precisa saber, precisa estar atualizado e conhecer tudo que tem se modificado nesse mercado, que não é pequeno. Tá bom, gente? Quem ainda está aqui comigo, quem quer fazer perguntas sobre o credenciamento? Estamos finalizando aqui. Oh, ixi, gente, mudei esse filtro aqui, eu vivo mudando, eu não sei direito, às vezes quando eu faço umas bagunças aqui. Mas é isso aí, gente. Hoje o que eu queria falar com vocês era sobre isso, sobre esse perfil do analista de credenciamento, tá? Que tem que estar sempre atualizado dentro dos prestadores de serviço de saúde. E foi um prazer estar aqui com vocês. É feriado nacional, gente? Eu sou perdidaça nisso. Não sei se é nacional ou se é local, mas enfim, é feriado. Aqui pra gente é feriado, então curtam o feriado de vocês, estudem, continuem se especializando. Eu estou por aqui, se vocês tiverem dúvidas, mandem. Ó, gente, de vez em quando eu recebo lá no meu WhatsApp, o pessoal diz assim, ó, oi, e não fala mais nada. Diz quem é você, o que você precisa, porque a gente não vai responder todos. Se você disser só oi, eu não vou conseguir. Ah, feriado nacional. Obrigada, Elizabeth. Pode você ver como eu sou perdida mesmo com esse negócio, né? Então,
Aí eu não vou conseguir não sei o que você quer. Então diz pra mim, qual é a sua intenção, o que você precisa, qual é a informação que você precisa. Fala pra mim, seja mais claro lá da sua... Eu recebo só muito oi. Oi, Amanda. Por nada, fique sempre à vontade, viu? Mande aí os comentários, acompanhe as lives, gente. Eu sempre faço lives aqui. A ideia agora é voltar para as nossas lives 2 vezes por semana, tá? Eu tinha dado uma parada de definir os dias das lives, mas minha filha tá até aqui na live, ela que manda em mim. Aí ela disse que a gente precisa fazer novamente essas lives com datas definidas. Isso é bom porque vocês ficam acompanhando direitinho, vocês sabem os dias que a gente vai estar aqui e o assunto que a gente vai falar em cada live. Então vocês já se preparem, aprontem suas perguntas, pode me explorar, fiquem à vontade, tá bom? Olha aí, ó, ela tá se achando que eu falei que ela manda em mim. Mas enfim, a gente vai definir novamente, eu acredito que deva ser as quintas e as sextas. Os meus horários de live são pela manhã, eu acho que normalmente 5 horas da manhã Manaus, tá? Madruga, gente, que eu sou madrugadeira. 5 horas da manhã Manaus, 6 horas Brasília. Normalmente meus horários são esses. Se variar é 5 minutos, 6 minutos, mas é isso, eu acordo muito cedo e eu já boto pra quebrar. Eu sou imperativa. Tá bom, gente? Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquem com Deus. Excelente feriado para vocês. Nacional, hein? Que eu já fui orientada. Um beijo, galera. Até mais. Curtam o feriado de vocês aí.